Os próximos testes são os testes para avaliar o manguito rotador. Geralmente são relacionados a tendinopatias desses músculos. Lembrar que o manguito rotador é formado pelo supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular. São 4 músculos que compõem essa estrutura, que é muito importante para manter a estabilidade do ombro. Cada um desses músculos realiza o seu movimento principal. Então, na avaliação do manguito rotador, a gente vai testar de forma ativa a mobilização justamente desses movimentos para avaliar o músculo específico. O primeiro músculo é o músculo supraespinhal. Ele realiza um movimento principalmente de abdução em algumas angulações específicas. Então, para avaliar esse músculo, a gente tem 2 testes. O teste do supraespinhal, que é o próprio nome dele, e o teste de Jobe. No teste de supraespinhal, eu vou pedir para que o paciente ele realize uma elevação, ou seja, é no plano escapular, com a mão em posição pronada. E isso eu vou conferir resistência. Então, desde o início do movimento, eu peço para que ele eleve, e eu vou fazendo resistência, para ver se o paciente percebe dor, principalmente no início e no final do movimento, para a gente avaliar justamente essa questão do tendão do supraespinhal. O teste de Jobe, ele é semelhante. A diferença é que no teste de Jobe eu vou fazer com o paciente polegar para baixo, ou seja, ele vai realizar uma rotação interna dos ombros. Faço uma rotação interna e aqui eu avalio. Realizo resistência em toda a amplitude do movimento e vejo se o paciente está referindo dor nesses 2 testes. Os próximos testes são os testes para o músculo infraespinhal. O primeiro teste é o próprio teste do infraespinhal. Lembrando que o infraespinhal realiza um movimento de rotação externa do ombro. Então, esse movimento. Eu vou pedir para que o paciente, ele mantendo o braço junto ao corpo, com o cotovelo flexionado, realize uma rotação externa contra a minha resistência. Então, eu vou resistir e pedir para que o paciente faça esse movimento. O paciente vai sentir dor ou incapacidade de realizar o movimento, caso o teste seja positivo. Eu faço de um lado, faço do outro. Eu também posso fazer o teste da cancela, ainda nessa posição. Eu posiciono o braço do paciente na sua rotação externa máxima e peço para que ele mantenha essa posição. Caso o paciente tenha alguma fraqueza, alguma alteração no tendão do infraespinhal, o braço vai voltar à sua posição original, fazendo um movimento semelhante a uma cancela. Por isso que o nome do teste é teste da cancela. O próximo teste é o teste de Zaslav, que também às vezes é chamado de patê, que eu realizo uma rotação externa, mas numa angulação diferente, também para o infraespinhal. Eu vou fazer uma abdução do ombro com a flexão do cotovelo e pedir para o paciente realizar a rotação externa nessa angulação, fazendo novamente a resistência. E vai ser positivo também caso o paciente refira a dor. Terminado de avaliar o infraespinhal, os próximos testes são os testes do subescapular. O subescapular, ele realiza um movimento de rotação interna. Então, a rotação interna que vai fazer esse movimento aqui do ombro. Você vira de lado. O primeiro teste para avaliar o subescapular é o teste de Gerber. Nele eu vou pedir para que o paciente coloque a mão sobre a sua região lombar e afaste a mão da região dorsal. Nesse teste eu posso também fazer uma resistência contra o movimento para avaliar. O teste vai ser positivo se o paciente tiver uma incapacidade de afastar a mão da coluna ou se ele for incapaz sequer de colocar a mão sobre a lombar. Além desse teste, existem outros 3 testes. Agora pode voltar a ficar de frente. O teste de abdominal press, onde o paciente vai colocar as 2 mãos sobre o abdômen e vai realizar uma pressão. Eu peço para ele empurrar a barriga para ver justamente essa força da rotação interna. E nesse caso, o paciente pode não conseguir fazer o movimento, mas compensar, colocando o cotovelo para trás ou então fazendo uma flexão de punho. Então, ou o paciente não conseguindo, ou ele fazendo alguma dessas compensações, o teste será positivo. Eu posso também realizar o teste de abdominal press com uma mão só, e aí eu vou chamar de teste de Napoleão, para eu poder isolar o movimento. Então, o paciente ele vai ter que fazer a rotação interna empurrando a barriga sem mover o cotovelo, tanto no abdominal press quanto no Napoleão. O último teste de subescapular é o teste que a gente chama de bear hug, ou abraço de urso, onde eu vou pedir para que o paciente coloque a mão dele sobre o ombro
e vou colocar a minha mão aqui, antepondo. Eu irei realizar uma força, tentando afastar a mão dele do ombro, e vou pedir para que ele não deixe eu realizar essa força. Então, todos esses testes do subescapular, eu estou avaliando a função desse músculo. E nesse caso, eu quero ver se existe algum tipo de fraqueza ou dor quando eu estou realizando todos esses testes. Lembrar que todos os testes descritos aqui para manguito rotador, assim como basicamente todos os testes, a gente vai realizar no momento da prova em ambos os lados. Então, faço o teste de um lado, faço o mesmo teste do outro lado. Parto para o próximo teste. Faço de um lado, faço do outro.